ministrando, trazendo as boas novas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha usá-lo como vaso, Senhor, para falar aquilo, Senhor, que nós necessitamos da sua paz, da paz do Senhor. Fala a tua igreja, meu Pai querido, eis aqui teus filhos, Senhor, pronto a receber a tua palavra, no nome santo de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tem toda a liberdade, a palavra do Senhor nos diz que aonde há presença do Espírito de Deus, há liberdade. E aqui nós temos a presença do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu quero saudar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Dizer que é uma satisfação poder estar aqui nessa noite, cultuando, adorando, glorificando o nome do nosso Deus. Quero agradecer ao pastor, o anjo da igreja, por me ceder essa oportunidade. O que eu acho interessante foi algo que ele me disse aqui, nós conversamos. Ele falou que a visão dele é visão de rei. Eu glorifico a Deus porque é bom pregar em uma igreja que o pastor tem visão de rei. Quando nós temos essa visão, Jesus tem liberdade de fazer o que Ele quer dentro da casa. Eu creio que você não entrou aqui em vão. Eu creio que Deus tem um milagre preparado para a sua vida. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 7. Iremos ler do versículo 11 ao versículo de número 17. Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 17. A palavra de Deus nos diz assim: Em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu um enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Diga para o seu irmão: o seu milagre vai ser tão grande que vai virar notícia. Sente adorando o nome de Jesus. Irmãos, nesse culto de hoje, conhecido como culto de libertação, que traz por tema Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Eu quero dar um subtítulo à mensagem de hoje. O tema da mensagem é um milagre na porta. Diga para o seu irmão: um milagre na porta. Esse é o tema da mensagem que irei ministrar nessa noite. Todos nós precisamos de bênçãos e vitórias em nossas vidas. Todavia, há casos que só o milagre de Deus vai resolver o problema.
Tem pessoas aqui que não estão precisando de vitória. Tem pessoas aqui que não estão precisando de bênção. Tem pessoas aqui que já estão precisando de um milagre de Deus. E o nosso Deus é especialista em fazer milagres. Agora alguém pode me perguntar, mas o que é milagre? Milagre é algo que não se explica por causas naturais, porque milagre é uma ação direta de Deus. Diga para o seu irmão: milagre é uma ação direta de Deus. Hoje iremos pregar sobre um milagre na porta da cidade de Naim. O interessante é que Jesus, pastor, ele podia fazer um milagre fora da cidade. Jesus poderia fazer um milagre dentro da cidade, mas Jesus resolveu fazer um milagre na porta. Não importa se ele vai fazer dentro, não importa se ele vai fazer fora, não importa se ele vai fazer na porta. O que eu quero te dizer é que ele vai fazer. O que eu quero te dizer é que Deus vai resolver o seu problema. A Bíblia diz que quando Jesus chega na porta da cidade, a Bíblia diz que Jesus chega com um propósito. Diga para o seu irmão: todas as vezes que Jesus vem para o culto, ele vem para o culto com um propósito. Qual é o propósito de Jesus no culto? O propósito de Jesus no culto, o primeiro propósito é receber a adoração da igreja. Todas as vezes que Jesus entra na igreja, ele quer ser adorado pelo seu povo. Todas as vezes que Jesus entra na igreja, ele quer ser cultuado pelo seu povo. A Bíblia diz em João 4 que quem chegou primeiro no poço não foi a mulher. Quem chegou primeiro no poço foi Jesus. E quando Jesus chega naquele poço, ele chega para esperar aquela mulher, porque aquela mulher estava precisando que alguém mudasse a sua história, que alguém mudasse a sua vida. O interessante é que Jesus é que pede algo para a mulher, não é a mulher que pede algo para Jesus. A Bíblia diz que quando Jesus vê a mulher, oh glória, chegando com o seu cântaro, Jesus olha para ela e diz: dai-me de beber. Agora a Bíblia diz que depois de Jesus curar o centurião, a Bíblia diz que no dia subsequente ele se caminha para a cidade de Naim. A Bíblia diz que quando Jesus chega à porta da cidade, a Bíblia diz que ele está acompanhado de seus discípulos e de uma numerosa multidão que o seguia. Todas as vezes que aparecer na Bíblia a palavra multidão, nós podemos jogar aproximadamente, segundo o estudo de Flávio José, aproximadamente mais de 5.000 pessoas. Estava Jesus e uma multidão de aproximadamente mais de 5.000 pessoas. E no meio dessa multidão existia 3 classes de pessoas. Existia a primeira classe, que é conhecida como a classe dos curiosos. Existia a segunda classe, que era conhecida como a classe dos interesseiros. Mas existia a terceira classe, que era conhecida como a classe dos adoradores. Tinha interesseiros, tinha curiosos, mas tinha também adoradores. O que eu acho interessante é que mesmo tendo essas 3 classes de pessoas no meio da multidão, Jesus caminhou com propósito nessa terra. Diga para o seu irmão: quem tem propósito não vai se preocupar com aquele que está do seu lado, mas ele vai caminhar adorando, ele vai caminhar glorificando, ele vai caminhar dizendo: eu tenho foco, ele vai caminhar dizendo: eu prossigo para o alto.
não chora quando se perde algo? Quem aqui que não chora quando projeta alguma coisa e não dá certo? Quem aqui não chora quando faz tudo para dar certo e no fim dá tudo errado? E a gente pergunta: Deus se esqueceu de mim? Parece que quanto mais eu adoro, mais difícil fica. Parece que quanto mais eu vou na igreja, parece que mais as situações apertam. Mas isso não quer dizer que Ele te esqueceu. Isso não quer dizer que Ele te deixou. Isso não quer dizer que Ele te abandonou. Diga para o seu irmão: tu está na prova, tu está no vale, tu está na dificuldade, mas tem um Jesus observando os teus passos. Tem um Jesus observando a tua caminhada. Tem um Jesus dizendo: na minha hora eu vou chegar. Tem um Jesus dizendo: na minha hora eu vou mudar o quadro. Tem um Jesus dizendo: eu vou caminhar para ela. Que a Bíblia diz que a mulher do fluxo de sangue foi onde Jesus está. Mas agora a Bíblia diz que Jesus vai onde a mulher está. Tem momentos que vamos para Ele. Oh, glória! Quem está entendendo, levanta a mão e dá glória. Tem momentos que teremos força de ir até onde Ele está. Mas tem momentos que Ele vai conhecer o nosso estado. Tem momentos que Ele vai conhecer a nossa situação. Porque a Bíblia diz no Salmo 32 que somos pó. E que Ele conhece a nossa estrutura. A multidão de dentro da porta passou a chorar. A Bíblia diz que aquela mulher agora ela paga carpinteiras. Ela paga o quê? Carpinteiras para chorar pela morte do seu filho. Diga para o seu irmão: alguém está chorando. Alguém está triste. Alguém perdeu. Alguém acha que não vai vencer, que não vai triunfar. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer: Ele está caminhando ao seu favor nesta noite. Ele me trouxe aqui para dizer: Ele conhece o endereço da sua casa. Ele me trouxe aqui para dizer: eu sei o que você está passando. Ele me trouxe aqui para dizer: eu sei o que você perdeu. Dentro da porta existiu uma multidão que chorava. Dentro da porta existiu uma multidão que estava morta. Mas a Bíblia diz que estava chegando a multidão da vida. Estava chegando a multidão da ressurreição. Estava chegando a multidão que queria solucionar o problema daquela mulher. O Espírito Santo me trouxe aqui para dizer e para te perguntar: em qual multidão você se encontra hoje? Em qual multidão você se encontra hoje? Na multidão que está dentro da porta? Ou na multidão que está fora da porta, fora da cidade? Se está na multidão que tem vida, glória a Deus. Mas se está na multidão que está tudo morto na sua vida, glória a Deus também. Diga para o seu irmão: Jesus está chegando. Tu não vai sair do culto da mesma maneira que você entrou. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Porque a Bíblia diz em Mateus 4:23 que onde ele passava, algo sobrenatural acontecia. Não tem como Jesus entrar em uma casa e a casa ficar do mesmo jeito. Não tem como Jesus entrar num problema e o problema não ser solucionado. Não tem como Jesus pegar uma pessoa triste e não fazer
consolo. Diga para o seu irmão: tem momentos no culto que Deus vai falar com todos. Tem momentos no culto que a palavra será direcionada a todos. Mas tem momento que Deus tira do culto para encontrar com uma pessoa. 5.000 pessoas, mas Jesus viu a mulher. 5.000 pessoas, mas Jesus via o caixão. 5.000 pessoas, mas o olhar de Jesus bateu para a viúva. Diga para o seu irmão: se ele te ver, fica tranquilo. Se ele chegou no teu problema, comece a adorar. Porque quando ele nos vê, problemas que não são solucionados há anos mudam. Problemas que não são solucionados há anos é transformado em milagres. Diga para você: não tem gente que vê o teu problema e não ajuda. Tem gente que vê o teu vale e deixa você passar sozinho dentro dele. Tem gente que vê a sua dificuldade e a vez de ajudar atrapalha. Tem gente que vê o seu problema, o teu deserto, e em vez de te dar água para beber no seu deserto, ele deixa você com sede. Mas o olhar de Jesus é diferente. Aí eu estou sentindo a presença dele aqui, e ele diz que o olhar dele é diferente. Jesus não conformava, pastor, em ver alguém cego e deixar ele cego. Jesus não se conformava em ver alguém paralítico e deixar ele paralítico. Jesus não se conformava em ver alguém caído e não levantar ele. A Bíblia diz que o olhar de Jesus agora está direcionado àquela mulher. Quantos creem que o olhar dele está para nós aqui nessa noite? Eu vou dizer de novo: tu não entendeu? O olhar de Jesus está olhando para a sua casa nessa noite. O olhar de Jesus está olhando para a sua família nessa noite. O olhar de Jesus está olhando para o seu deserto nessa noite. O olhar de Jesus está olhando para a tua situação nessa noite. A Bíblia diz que quando ele vê aquela mulher chorando, vê aquela mulher agora ir enterrar o seu único filho, a Bíblia diz que agora Jesus vai consolar aquela mulher. Oh, diga para o seu irmão: o melhor consolo não é o do pai. O melhor consolo não é o da mãe. O melhor consolo não é do esposo. O melhor consolo não é da esposa. O melhor consolo não é do patrão, não é do pregador, não é do cantor. O melhor consolo vem dele. Eu vou dizer de novo: o melhor consolo vem dele. O melhor consolo vem dele. Ele diz em sua palavra: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Quando ele chega lá, a mulher não estava rindo. Quando ele chega lá, a mulher não estava contente. Quando ele chega lá, a mulher não estava para cima. A mulher estava para baixo, estava chorando. Jesus olha para ela e diz: não choras. Imagine Jesus olhando para você e dizendo: não chores. Não chores mais pelo teu filho. Não chores mais pelo teu marido. Não chores mais pela dificuldade, pelo deserto, pelo vale. O Deus do impossível me trouxe aqui para dizer para você: pare de chorar.
que o dinheiro não faz. Tem coisa que o certificado não faz. Tem coisa que a formatura não faz. Tem coisa que a influência não faz. Tem coisa em nossa vida que é só Ele que vai fazer. Eu vou dizer de novo, tem coisa em nossas vidas que só Ele vai fazer. Jesus esperou a mulher na porta. Oh, glória! Jesus esperou a mulher na porta para fazer o que acontecer? Um milagre. O impossível. Quando a viúva chegou na porta, o cortejo chegou na porta, Jesus deu uma ordem. Diga para o seu irmão, quando Jesus dá uma ordem, principados, potestades, príncipe das trevas, governos, reis, tempo, todos têm que respeitar a sua ordem. Hoje Jesus vai te dar uma ordem ao teu respeito aqui. Eu vou dizer de novo, hoje Jesus vai dar uma ordem ao teu respeito aqui. E quando a viúva chega na porta da cidade, oh, Labaia, estou sentindo ele aqui. E Jesus está dizendo para mim que o milagre vai ser tão grande que tem área da sua vida que será marcada nessa noite. Eu vou dizer de novo, tu não entendeu. O milagre que Jesus vai fazer hoje vai ser tão grande que Ele vai deixar uma marca na sua história. Todos que passavam pela cidade de Naim, quando olhava para a porta e disse, foi ali. Foi ali que Jesus fez. Foi ali que Jesus vai, o Pai, a sua enviando a ceia. Foi ali que Ele trouxe a existência que o homem não tinha o poder de fazer. Jesus falou, coloca o caixão no chão. Cortejo para. Quem está sentindo aqui que o cortejo da morte está parando hoje? Vou dizer de novo, quem aqui está sentindo que o cortejo da morte está parando hoje? Porque tem crente que está na igreja, mas tem áreas da vida que já morreu. Tem crente que vem no culto como esse, mas não consegue adorar como adorava. Tem crente que entra no culto desse, mas não consegue glorificar igual glorificava. Tem crente que entra no culto como esse, mas não consegue dar para Deus o que dava. A Bíblia diz agora que Jesus manda colocar o caixão no chão. Ele manda parar o cortejo. Diga para o seu irmão, o teu milagre vai acontecer por etapa. Tem um processo para receber o milagre. Primeiro fez o quê? Tocou o caixão. Segundo parou o cortejo. Agora o que Jesus manda fazer, irmãos, é tremendo. Cortejo parado, caixão no chão, a multidão observando, a serpenteira chorando, gente conversando com o outro e dizendo o que ele vai fazer.
O moço levantou quantos dias depois? O moço se levantou quantos meses depois? O moço se levantou quantos anos depois? A Bíblia diz que imediatamente ele se colocou de pé. Aquilo que está morto há anos, ele vai colocar de pé hoje. Aquilo que você não acreditava que ia dar certo, ele manda dizer vai dar certo hoje. Aquilo que você não esperava que ia acontecer, vai acontecer hoje. Ele se colocou de quê? Glória. Mas peraí, o outro tem que ter reação, sim ou não? Morto tem que agir, sim ou não? A Bíblia diz que quando ele se levanta, a Bíblia diz que o jovem começou a falar. Mas diga para o seu irmão, morto não fala. Diga para o seu irmão, morto não fala. Só fala quem está vivo. Só adora quem está vivo, só sente a presença quem está vivo, só se manifesta quem está vivo. O jovem começou a falar, mas morto não fala, mas vivo sim. Jesus me trouxe aqui para te dar vida nessa noite. Eu vou dizer de novo, Jesus me trouxe aqui para te dar vida nesta noite. Eu vou dizer de novo até por glorificar a Deus. Jesus me trouxe aqui para te dar vida hoje. Jesus me trouxe aqui para dizer que tinha crente na minha, crente que não adorava, crente que não glorificava, crente que não sentia. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Diga para o seu irmão o que Deus está fazendo hoje na sua vida é tão grande que outras pessoas vão reconhecer o que Ele está fazendo hoje. Quem quer que pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu estou vendo algo diferente no seu falar. Eu estou vendo algo diferente no seu andar. Eu estou vendo algo diferente no seu modo de ser. Aí tu vai falar: eu fui no culto lá na igreja Assembleia de Deus Católica, no Ministério Restauração, e Jesus me deu vida, e Jesus me deu vida, e Jesus me deu vida. Diga para o seu irmão: para que serve milagre? Pergunta para ele: para que serve milagre? Milagre só serve para uma coisa: para dar temor àqueles que veem. Quando nós vemos que Deus fez algum milagre na vida do irmão, do meio do ser, a gente fica cheio de temor. Diga para o seu irmão: quem tem temor adora, quem tem temor glorifica, quem tem temor cultua, quem tem temor sente Ele, quem tem temor tem prazer em estar na casa dEle, quem tem temor, ele vai reconhecer que não foi o homem que fez. Quem tem temor, ele vai reconhecer Jesus como profeta. Quem tem temor vai reconhecer que Deus visitou ele, que vai dizer: peraí, o homem me visitou, mas não fez nada. O homem me visitou, mas só me pôs para baixo. Mas quando Jesus me visitou, o milagre aconteceu. Se coloca de pé em nome de Jesus. A multidão glorificou a Deus quando viu o jovem ressuscitado. Quem não adorava, adorou. Quem não glorificava, glorificou. Diga para o seu irmão: teu milagre
vai ser tão grande. O que Jesus está fazendo hoje vai ser tão grande que a tua igreja vai reconhecer que foi milagre. A tua família vai reconhecer que foi milagre. Os teus familiares vão reconhecer que foi milagre. O teu estado vai reconhecer que foi milagre. O teu bairro vai reconhecer que foi milagre. Quem acredita que o milagre está vindo da parte dele aqui hoje? Quem acredita, levante a mão e a glória a Deus. Assim como aconteceu com essa mulher, assim como aconteceu com essa mulher na cidade de Naim, também pode acontecer com você. Deus pode fazer um milagre em sua vida. Não importa o lugar ou a circunstância em que você está, creia que Ele pode fazer um milagre em sua vida. Creia que Ele pode fazer um milagre na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na tua vida sentimental e na tua vida espiritual. Quem está precisando de milagre aqui hoje? Só quem está precisando de milagre, saia do teu lugar e venha aqui que eu vou orar por você. Eu não faço milagre. O irmão Adão faz milagre. O pastor da igreja não faz milagre. Mas nós pregamos um Jesus que é especialista em fazer milagres. Tu vai contar para Ele em qual área da sua vida você quer que Ele faça um milagre. Ele está me dizendo que vai visitar a área que você colocar para Ele aqui hoje. Não se espante se você chegar em sua casa e ver um milagre já realizado. Não se espante se o telefone tocar e tu receber o telefonema que aconteceu um milagre em outro estado. Não se espante se chegar alguma carta do correio dizendo que o milagre aconteceu. Porque Jesus está dizendo para mim que hoje Ele tirou essa noite para fazer milagres. Jesus está dizendo para mim aqui, pastor, que vai ter gente que vai te procurar e vai dizer: pastor, faz um culto de ação de graça na minha vida. Pastor, faz um culto de ação de graça na minha casa. Pastor, faz um culto de ação de graça no meu lar. Porque o que eu não recebi há anos, pastor, Jesus fez um milagre naquele culto. Coloque a mão no teu coração. Fecha os teus olhos. Recomeça a falar com o teu Deus. Se der vontade de chorar, chore. Se der vontade de gritar, grite. Se der vontade de pular, pule. Se der vontade de dar glória, dá glória. Mas se abre com Ele nessa noite. Conte para Ele a área da sua vida que você quer que Ele faça o impossível. Tu já tentou tanta coisa e não resolveu. Tu já procurou médico e o problema continua. Tu já procurou consagrar e o problema continua. Mas Jesus me disse: se tu se abrir comigo hoje, se tu se render aos teus pés hoje, tu vai embora com o teu milagre desse lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seu Filho, eu quero lhe apresentar seu cada irmão, Deus. Eu quero lhe apresentar cada irmão, Deus, que entrou nesse culto com o propósito de te adorar. Pai, nós te glorificamos, porque aqui já louvamos o teu nome com hinos da harpa. Aqui já louvamos o teu nome com hinos avulso, meu Pai. Aqui nós já damos glória, já demos aleluia. Pai, nós queremos
E diga assim: Jesus